Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum, dia 22 de janeiro. Hoje a igreja celebra a festa de São Vicente, diácono e mártir. Ele foi martirizado em 304, em Valença, na Espanha. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Naquele dia, Jesus se retirou para a beira do mar, juntamente com seus discípulos. E muita gente da Galileia o seguia. E muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da região do além do Jordão, das regiões de Tiro e Sidônia. E foi a ele, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Jesus pediu aos seus discípulos que lhe providenciassem uma barca, para que ele não fora comprimido pela multidão. Jesus curou muita gente que ali estava e expulsou muitos demônios também que estavam presentes na vida daquelas pessoas. Quando viam Jesus, os demônios caíam aos seus pés e diziam: "Nós sabemos quem tu és o Filho de Deus." E Jesus ordenava severamente que eles não revelassem quem ele era. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente nos é oferecido a mesa do Senhor, o alimento do Senhor, que é a sua palavra. Porque, como nos ensinou Jesus, o homem não vive somente de pão, mas também da palavra que sai da boca de Deus. E dentre os meios de crescimento espiritual, a palavra de Deus está ali. O primeiro, a oração pessoal, a leitura diária da palavra de Deus e a vida sacramental, participar da sua comunidade cristã e buscar apoio e força também nos sacramentos. Sem esses meios, dificilmente eu vou progredir e você também irá progredir, porque isso vai exigir de mim e de você esforço e disciplina. Esforço e disciplina. A primeira leitura de hoje nos coloca diante ainda das meditações do livro de Samuel, onde nós vamos encontrar um sentimento de rivalidade e de inveja que nasceu no coração de Saul contra Davi. Principalmente porque nas cantigas populares do povo, o povo cantava: Saul derrotou 1000, mas Davi derrotou 10.000. E isso fez com que essa inveja, esse despeito do rei Saul, fizesse com que ele tivesse a intenção de matar Davi. A rivalidade leva a matar alguém. A inveja leva a matar alguém. A inveja leva a difamar alguém. E a inveja leva também a ver o outro como um inimigo. Por isso, a partir daquele momento, Saul, experimentando esse sentimento de inveja, de despeito, ele quer traçar um plano para matar o jovem Davi, por inveja. Quer dizer, o servo de Deus, eleito por Deus, ungido por Deus, mas que depois o Senhor também vai retirar o espírito dele, porque ele não pratica as coisas que agradam ao Senhor, ele se extravia. Então, mesmo assim, ainda exercitando o ministério de ser rei de Israel, ele ainda é capaz de experimentar sentimentos de inveja, de ódio, e assim traçar um plano para matar o jovem Davi. Todos nós podemos experimentar esses sentimentos, eu e você, todos nós. Todos nós estamos na possibilidade de experimentarmos nesse momento esses sentimentos de inveja, esse sentimento de despeito, e assim também nós vamos difamando as pessoas, vamos excluindo as pessoas e vamos tentando matar, mesmo que não seja uma morte física, pode ser uma morte moral, pode ser uma morte da boa imagem da pessoa, por causa de inveja. Vamos agora à beira do mar da Galileia, porque Jesus está ali também com seus discípulos. E muita gente está indo até Jesus. E o nosso texto começa dizendo, pessoas da Galileia, pessoas da Judéia, pessoas de Jerusalém, da Idumeia, pessoas da região do além do Jordão e pessoas das regiões de Tiro e Sidônia. Agora é interessante aqui, foram a Jesus
porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. Foram a Jesus atraídos por ele, para a satisfação das suas necessidades pessoais, para encontrar-se com Jesus e, quem sabe, satisfazer as suas necessidades pessoais. Aqui está o primeiro passo do seguimento. O primeiro, mas não pode parar aí. Caso contrário, nós converteremos Jesus somente num gênio da lâmpada para resolver os nossos problemas, um quebra-galho, que não será pastor de nossas almas, que não será pastor de nossos corações. E assim, nós vamos levando uma vida de fé totalmente divorciada entre aquilo que eu creio e aquilo que eu faço, entre a fé que eu digo que professo e a vida que eu levo. E converter-se é justamente diminuir essa incoerência. Converter-se permanentemente significa diminuir essa incoerência que será a minha batalha espiritual e que será também a sua batalha espiritual de todo o tempo. Nós vamos a Jesus porque ouvimos falar de tudo aquilo que ele fazia. Jesus está cercado de uma grande multidão. Jesus pede aos discípulos que arrume para ele uma barca, para que a multidão não lhe comprimisse. E a partir de aí, Jesus vai anunciar a palavra, Jesus vai curar os enfermos, Jesus vai expulsar os endemoniados, porque a palavra de Jesus é que tem esse poder. O encontro com a pessoa de Jesus de Nazaré tem esse poder de curar e de libertar, de curar e de libertar. E as multidões iam até Jesus, e iam até Jesus porque tinham ouvido falar tudo aquilo que ele fazia. Por essa razão, de todas as regiões, em busca de uma cura, em busca de uma satisfação pessoal, que nem sempre se converterá em seguimento, nem sempre. Nem sempre. Somente aquela fé que me envolve com Jesus, que me mistura com Jesus, que faz ele pastorear minha alma e meu coração, será capaz de se converter em um seguimento. Caso contrário, será somente uma superstição. Jesus, então, cura as pessoas, liberta as pessoas. E diz o nosso texto bíblico que, ao ver Jesus, as pessoas que estavam possuídas pelo mal se jogavam nele. Se jogavam até ele porque queriam tocá-lo. O texto bíblico vai dizer essa palavra, né? E todos que viam a Jesus se lançavam sobre ele, se jogavam sobre ele, porque queriam tocá-lo para ficarem curadas. Tocar Jesus e ser tocado por Jesus. Tocar Jesus e ser tocado por ele também. Aqui é um elemento de duplo, né? De duplo movimento. Tocar Jesus e ser tocado também por ele. E aqueles que eram tocados por Jesus e tocavam Jesus, ficavam libertos e ficavam curados. Mas os endemoniados, quando viam Jesus, se ajoelhavam, se jogavam no chão e diziam: nós sabemos quem tu és. Nós sabemos realmente quem é Jesus. O mal vai dizer: nós sabemos realmente quem é Jesus. Aqui está a resposta do Evangelho de Marcos, porque a pergunta do Evangelho de Marcos é: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? E não basta ficar somente com as respostas doutrinárias do catecismo. É o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Filho de Maria, é o Filho de José. Não basta somente isto. Não basta ser mestre em Israel, porque estas coisas, diz aí o nosso texto de hoje, até o diabo sabe. Mas ele não se envolve com Jesus. Ele não acolhe o plano de amor de Jesus. Ele não aceita o plano de salvação de Jesus. Por isso, conhecer a Jesus é muito mais do que especulação científica. É muito mais do que especulação acadêmica. É uma adesão completa ao plano de salvação de Jesus. E Jesus os advertia e exigia severamente deles que não dissesse, não revelasse quem ele era, porque o mal não revela para nós quem é Jesus. O mal não, o amor sim. O amor é capaz de desvelar para mim e para você o mistério de Jesus de Nazaré, mas o mal não. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Vicente Marte, rogai por nós, paz e bem.